Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo toda quinta-feira, estamos aqui com vocês pelo canal 23.1 da TCM e também, é claro, pelo canal da UERN TV no YouTube. Inclusive lá no YouTube você pode participar com a gente, deixar sugestões de temas, pode também conferir os nossos programas anteriores, se você perdeu, se você deseja rever ou compartilhar com alguém, basta ir lá pegar o link do programa e enviar para quem você quiser, tá certo? Nesta quinta-feira nós vamos falar sobre os distúrbios do sono. Me diz, você aí de casa tem dormido direito? Tem dormido bem? Dorme a noite toda ou fica se acordando o tempo todo? Demora para dormir? Como é que está o seu sono? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui no Saúde em Foco. E por isso, estamos contando com a presença hoje do médico otorrinolaringologista, Dr. Gildásio Fernandes. Bom dia, Dr. Gildásio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Rosalba, obrigado pelo convite, é um prazer, muita satisfação em poder esclarecer, a população, e o pessoal que está assistindo o programa sobre um tema de tanta relevância, Muito bem, e a minha primeira pergunta, que é uma dúvida comum do pessoal que mandou lá suas perguntas no nosso Instagram, que é sobre a insônia. Eu queria que o senhor explicasse, então, quando é que se caracteriza uma insônia, quais são os sintomas, e se é comum aparecerem muitos pacientes no seu consultório relatando que estão com insônia. Pronto. É muito comum, é um dos principais transtornos do sono, então realmente é uma quantidade de pacientes importante, procura o atendimento por causa da insônia. E o que é a insônia, A insônia, ela se caracteriza por uma dificuldade, do paciente adormecer, ou uma dificuldade dele permanecer dormindo, ou até a gente tem aqueles pacientes que eles têm um despertar precoce, acordam antes do que eles gostariam. Então, às vezes, tem uma disponibilidade de dormir até um pouco mais e tem um despertar, tipo, por exemplo, 4 horas da manhã, poderia dormir até às 6, e aí não consegue dormir mais nesse período. Então, ela é caracterizada mais ou menos com isso, ou essa dificuldade de iniciar o sono, ou de manter ou acordar antes do horário. É importante sempre caracterizar esses pacientes, eles, em geral, eles têm uma dificuldade aí em pelo menos 3 ou mais noites durante a semana, e isso aí dura pelo menos um período de 3 meses. Então, a gente caracteriza como um transtorno de insônia crônica nesses casos. Existe tratamento? Como é que se dá? Sim, existe tratamento, a gente tem que ver se o paciente com insônia, ele tem alguma outra doença, que possa, a insônia pode ser um sintoma, ou pode ser um transtorno isolado. Então, assim, ela pode ser um sintoma de uma doença psiquiátrica, por exemplo, de uma depressão, de um transtorno bipolar. Então, a gente tem que ver aí, juntamente com o psiquiatra desse paciente, se esse paciente está bem realmente tratado, ou se ele, às vezes, não tem um acompanhamento, então vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, para tratar essa doença que pode estar por trás da insônia. E quando o paciente não tem nenhuma outra doença por trás, ele realmente tem só a insônia, então a gente trata a insônia com a ajuda dos psicólogos, existe uma terapia que se chama terapia cognitivo-comportamental, que é a abreviação de TCC, então é o tratamento, vamos dizer assim, padrão ouro para a insônia, é o melhor tratamento. Quando só a TCC não ajuda, vamos dizer assim, o paciente mesmo fazendo TCC, mas ele ainda apresenta uma dificuldade para adormecer, a gente lança a mão do uso de medicamentos, Então, o tratamento a gente tem essas duas ferramentas, a terapia com psicólogo e o uso de medicamentos. Muito bem, vamos falar agora sobre um outro transtorno que é a apneia do sono. Explica para os nossos telespectadores o que é a apneia do sono. Pronto, a apneia do sono, acho que vocês começaram pelo o mais importante, vamos dizer assim, o que é mais comum no nosso consultório, que é a insônia realmente e a apneia do sono. São os dois transtornos assim mais prevalentes, mais frequentes, A apneia do sono, ela é caracterizada pelo fechamento da via aérea durante o sono, Então, a gente tem esse fechamento da via aérea, então é como se o paciente parasse de respirar durante alguns segundos, enquanto ele dorme, e isso causa uma redução do oxigênio no sangue desse paciente. E aí, devido a essa diminuição, o envio de uma mensagem para o cérebro, que o paciente precisa acordar
para ele voltar a respirar, né? Porque senão a gente fica muito tempo sem respirar, a gente morre, né? Então, há esse envio de informação devido a essa diminuição da oxigenação no sangue e o paciente acorda brevemente, né? Volta a respirar e depois volta a dormir. Então, a gente tem uma necessidade de dormir, né? Existe essa necessidade do sono, mas a gente também precisa respirar, né? A gente precisa fazer as duas coisas. Então, o paciente com apneia do sono, ele tem essa dificuldade de fazer as duas coisas, de dormir e respirar. Então, ele tem... desperta várias vezes durante a noite. É um sono fragmentado, que a gente chama. Nem todas as vezes ele percebe que acorda várias vezes. Às vezes ele tem Não, eu acordo muito, doutor, durante o sono. Eu tenho um sono fragmentado, eu acordo cansado, né? Mas são milhares de despertares à noite. Nem todos ele tem consciência. Então ele realmente acorda, breve despertar e volta a dormir. E isso causa uma sintomatologia muito importante, né, no paciente. Porque ele passa a apresentar um sono de baixa qualidade e aí ele tem muitos sintomas com relação a isso. Então, assim, acorda já fadigado, sente que o sono não foi bom durante a noite, é comum ter dores de cabeça pela manhã, esquecimentos, dificuldade de atenção, concentração, sonolência diurna, né, muito excessiva. Sim. Então, são pacientes que às vezes eles encostam em qualquer lugar e pegam no sono, né, na TV. E uma coisa importante, paciente com apneia do sono, um sintoma muito frequente é a questão do ronco, né? Nem todo paciente que ronca, ele tem apneia do sono, mas praticamente todos os pacientes que têm apneia do sono, eles roncam, tá certo? Então é muito importante essa questão da relação com o ronco. Muito bem, falamos então sobre insônia, falamos sobre a apneia do sono, tem vários outros transtornos e a gente ainda vai falar sobre outros assuntos, mas chegou o momento agora da gente saber o que é mito e o que é verdade sobre os transtornos do sono, que é o nosso tema de hoje. Roda a vinheta, produção. Vamos lá, nós vamos fazer aqui algumas afirmações e o Dr. Gildásio vai dizer se isso é mito ou verdade em relação a algum distúrbio do sono, né? Então vamos lá. A primeira afirmação, Dr. Gildásio. Dormir bem é dormir pelo menos 8 horas por noite. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Vamos. E aí, o que é que vocês acham? Mito ou verdade? Eu sempre escutei falar isso, não sei se é verdade. É um mito, né? A questão da quantidade de sono é muito importante, né? A gente recomenda, mas assim, tem pacientes que dormem 8 horas de sono ou dormem até mais e não têm uma boa qualidade do sono. Então, um paciente com apneia do sono, por exemplo, ele pode dormir 8 ou mais horas, mas não tem qualidade. Não significa que isso tenha qualidade, né? E quem dorme menos de 8 também pode 6 horas? Pode sim. Geralmente a gente recomenda assim, essa questão de horas é uma questão bem polêmica, né, do sono. Mas assim, a gente geralmente recomenda que o paciente ele durma pelo menos 6 horas. 6 horas. E o ideal realmente é de 7 a 8 horas, assim, o ideal. Mas assim, não significa que um paciente que durma 8 horas, ele tenha 8 horas de sono de qualidade, né? Sim. Porque a gente sabe que tem transtornos que podem afetar aí essa quantidade de horas que ele dorme. Muito bem, respondido. Vamos a mais uma afirmação. A apneia do sono pode vir a provocar infarto no paciente. Mito e aí, pessoal, o que é que vocês acham? Eu não faço ideia. Verdade. Certo? A apneia do sono é uma doença bem grave, né, bem séria, apesar das pessoas não valorizarem, né, ter aquela questão de que ronco é normal, mas assim, não é normal. Então a apneia do sono ela está associada a doenças muito graves, né? Por ela causar esses despertares frequentes, ela causa, né, um aumento de hormônios do estresse, né, de catecolaminas, de adrenalina durante o sono, que isso não é normal. Então isso leva a níveis pressóricos mais altos, pode aumentar a glicemia do paciente, então gera uma série de transtornos metabólicos. Então é uma doença que pode estar associada à hipertensão, pode estar associada a diabetes, pode estar associada a arritmias cardíacas, pode estar associada a infarto e pode estar associada a AVC. Então é uma verdade, tá certo? Muito bem, então vamos cuidar, né, gente? Se tratar. Mais uma afirmação. Tomar café à noite prejudica o sono. Na minha opinião, isso é verdade. E aí, mito ou verdade? Verdade, né?
Claro que a gente tem que avaliar o caso de cada paciente, né? Tem paciente que toma e não vai sentir tanto problema, mas assim, isso faz parte da questão da higiene do sono, que são hábitos que a gente orienta o paciente a fazer, né? Hábitos de sono correto. E dentro desses hábitos, a gente orienta que o paciente ele não tome café, né, durante o período aí noturno ou até aí período do final da tarde, porque realmente o café, a cafeína é uma substância estimulante, então ela pode prejudicar o sono. Muito bem, mais uma afirmação. Agora vamos falar sobre sonambulismo. Não se deve acordar a pessoa que é sonâmbula, pois ela pode sofrer um infarto e até morrer. Isso é um mito ou é uma verdade? Pronto. É uma verdade. Assim, que não se deve acordar é uma verdade, mas assim, pode acontecer um infarto, isso aí não. Certo. Mas assim, não se deve acordar. Realmente se deve acalmar o paciente e tentar voltar o paciente para a cama, para ele tentar voltar a ficar, porque ele está dormindo. Na verdade, o sonambulismo, ele está fazendo ali movimentos, né, complexos, pode se alimentar, pode andar, mas ele não está acordado. O paciente, ele está fazendo, mas não está tendo consciência. Ele está em sono, né? Ele está no estágio do sono, que ele não está em atonia muscular completa, né? Por isso que ele consegue fazer o movimento, né? Mas assim, realmente não se deve agitar o paciente, acordar. É a questão de acalmar e tentar levá-lo novamente à cama. Certo? Esse paciente ele tem que ter um ambiente realmente seguro, né, para ele não se machucar. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta trazendo as dúvidas do nosso público sobre os distúrbios do sono. Daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura. Verde no campo e comida na mesa. Conheça as histórias de quem faz a agricultura familiar do nosso Nordeste. Uma produção da UERN-TV e Hiperlab, em parceria com o governo do estado do RN. Não perca, toda quarta às 12 horas, um novo episódio. Vozes do Semiárido, aqui na UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu tô pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco. Nesta quinta-feira, falando sobre distúrbios do sono. Já falamos um pouquinho sobre insônia, sobre a apneia do sono, sonambulismo, já pincelamos um pouquinho desse assunto também, mas nós vamos agora saber quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema dos distúrbios do sono, para que o médico que está aqui com a gente, o médico otorrinolaringologista, Dr. Gildásio, possa responder e tirar aí todas as suas dúvidas. Vamos então ao quadro Quero Saber. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Valderlânio Matos. Ele fala o seguinte:
Tenho dificuldade para dormir. Quais alternativas devo tentar antes de partir para os remédios? Certo. A gente tem que ver, né, realmente como é esse caso desse paciente, se realmente ele tem uma dificuldade, por exemplo, para iniciar o sono, né, ou se é para manter. Então, assim, como é que a gente sabe isso? Por exemplo, se um paciente ele deita, né, à noite e ele permanece na cama mais de 30 minutos e não consegue dormir, a gente já considera que ele tem uma dificuldade para iniciar o sono. Então, algumas terapias não medicamentosas é a questão se a gente caracterizar que realmente ele tem uma insônia, é a questão da terapia cognitivo-comportamental, que eu falei para você, né, que quem faz são os psicólogos, né, que vai ajudar bastante esse paciente aí. E tem algumas coisas que a gente pode indicar, por exemplo, o sono, durante o dia a gente está mais agitado e ao longo do dia a gente vai, vamos dizer assim, reduzindo o nosso funcionamento. Então, vai reduzindo a pressão, vai reduzindo a frequência cardíaca, tudo isso preparando para o horário noturno, que é o que a gente vai iniciar o sono. Então, assim, evitar café durante a noite, né, porque é um estimulante, evitar fazer atividade física próximo do horário de dormir, porque a atividade física vai agitar o nosso acelera, corpo, né? vai acelerar o nosso corpo e a gente está, vamos dizer assim, desacelerando, né? Então, assim, fazer coisas mais relaxantes, pode fazer uma meditação, pode fazer uma yoga, tomar um banho quente, ajuda. Uma leitura, tá certo? Uma música relaxante, né, que não seja uma música agitada. Então, tudo isso aí pode ser, ajudar. O paciente pode ajudar o paciente, né, e ele pode usar isso aí como dicas, né, como mudanças nos hábitos. Importante falar que a atividade física ajuda no sono, só que no horário certo. Ele tem que fazer atividade física, em geral, mais cedo, ou de manhã, ou até à tarde, né? Mas evitar fazer à noite, 4 horas antes do horário de dormir, tá certo? Evitar refeições muito pesadas no período da noite, né? Também é uma boa dica. Muito bem. Respondido, Valderlane. Muitas dicas para você tentar melhorar aí o seu sono. O Franciélio Gomes também mandou uma pergunta. Ele quer saber como diminuir o hábito de falar durante o sono. Falar durante o sono. A gente tem que ver, né, realmente investigar qual é o problema que esse paciente pode ter, né? Porque existem vários distúrbios, né? Isso na verdade é como se fosse um sintoma, falar durante a noite. A gente chama de sonilóquio. Então, assim, a gente precisa ver qual é o transtorno para poder tratar. Por exemplo, a apneia do sono, o paciente ele pode ter essa agitação, pode falar em alguns momentos, né? Nas parassonias, que são outros transtornos do sono, o paciente também pode falar, né? Então, a gente precisa ver qual é o transtorno específico, né, que o paciente tem, que está causando isso, para a gente tratar aquela doença específica. E aí, quando a gente trata o problema específico daquele paciente, o paciente vai melhorar desse sintoma. Muito bem. Então, certo? cada caso é um caso, tem que ser investigado. Isso, tem que ser investigado. Ok. A Gorete Coelho, ela pergunta, a faixa etária do paciente tem relação com o aparecimento da insônia? Depois dos 60 anos, o sono diminui? Muito importante essa pergunta. Tem relação, né? A questão do sono, da quantidade de sono, ela é variável ao longo da vida, né? Por exemplo, os bebês, eles dormem várias horas por dia, né? E aí depois essa quantidade de sono, ela vai reduzindo realmente, e nos idosos ela diminui ainda mais do que na faixa etária adulta, né? Como eu falei, a média dos adultos é de 7, 8 horas, nos idosos pode aí reduzir para 6, 7 horas, então tem realmente uma redução no sono, né? Mas a gente tem que ver se o paciente ele está dormindo uma quantidade de horas que ele acha inferior e que aquilo ali está prejudicando a qualidade de vida dele, né? Ele acha que não está dormindo o suficiente, que aquilo ali está causando sintomas, como, por exemplo, irritabilidade, indisposição. Então, a gente tem que intervir, né? Pode ser necessário até o uso de medicamentos para tentar aumentar a quantidade de horas, né, que esse paciente dorme. Então, isso vai depender do paciente. Se o paciente acha que ele está dormindo 6, 7 horas e está bom, beleza. Se ele acha que aquilo ali está causando alguma repercussão no dia a dia dele, aí realmente a gente tem que intervir. Ok. A Gorete Coelho mandou mais uma pergunta. Ela quer saber também. O excesso de peso pode ocasionar apneia?
Sim, se fosse verdade ou mito, era verdade. Não, é verdade. Pode causar. E, na verdade, é um dos principais fatores de risco, né? Por que que a apneia do sono, que é uma doença que não se falava muito até pouco tempo, hoje em dia a gente fala muito em apneia do sono, mas por que que a apneia do sono ela é tão prevalente, ela é tão comum, né? Um dos fatores é pela obesidade. A obesidade é uma doença super comum. A gente encontra aí, né, aos montes. E junto com a obesidade é um dos principais fatores de risco para a apneia do sono. Existem outros fatores de risco, né? A apneia do sono aumenta também nos pacientes mais idosos, né? A frequência é mais comum em pacientes do sexo masculino, é mais comum homem roncar do que mulher, né? E as mulheres, elas começam a roncar e a ter a apneia do sono mais depois da menopausa, que elas param de ter aí essa produção de hormônio que, de certa forma, protegem as mulheres contra a apneia do sono. Mas a obesidade é um dos principais fatores de risco, né? E realmente está associada com a apneia do sono. Ok, vamos a mais uma pergunta. A Beatriz Emanuele quer saber: a temperatura do quarto onde dormimos pode interferir na qualidade do sono? Verdade, com certeza. Então, quando a gente vai dormir, a gente tem que ter um ambiente propício para dormir. Até quando a gente vai dar um diagnóstico de insônia, a gente tem que ver se esses padrões do paciente estão todos dentro do padrão ideal. Então, para a gente, por exemplo, dizer que um paciente tem insônia, o paciente tem que estar na temperatura do quarto ideal, tem que estar no escuro, né? A iluminação tem que estar boa, né? Ideal. A questão não pode ter barulho fora. Então, assim, se o paciente não consigo dormir, mas aí quando a gente vai ver, é um ambiente iluminado, é um ambiente super barulhento, o paciente sente calor, sente muito frio, a gente tem que primeiro corrigir isso para poder dizer que o paciente tem uma insônia. Então, não a temperatura... tem as condições mínimas, Sim, né, para então a temperatura pode afetar? Pode afetar. O paciente tem que dormir numa temperatura que ele acha ideal para ele. Nem pode ser muito frio, porque vai incomodar, e nem pode ser muito calor, né? Sem dúvida. E nós moramos em Mossoró, então sabemos bem o quanto o calor incomoda na hora de dormir. Verdade. Vamos à pergunta aqui. Marília Cavalcante quer saber: o que fazer em casos de paralisia do sono? Aí eu queria que primeiro desse uma rápida explicação do que é a paralisia do sono. Certo. O que é a paralisia do sono, né? A paralisia do sono é o paciente acordou, o paciente despertou, né? Então o cérebro dele está ligado, não está mais em sono, já está em vigília, porém o paciente não consegue se movimentar, nem consegue falar. Ele está acordado, mas está paralisado. Está como se fosse dentro de um corpo paralisado, né? Não consegue mexer as pernas, mexer os braços ou falar. Os olhos continuam fechados? Continuam fechados, como se estivesse dormindo. Então isso é uma coisa assustadora, né? Para quem está em casa. Imagina você acordar e não conseguir fazer nada, né? Mas, graças a Deus, dura bem pouco tempo, né? A duração aí de 1 minuto, 2 minutos no máximo. E quando o paciente tem várias vezes, ele acaba que vai se acostumando com aquilo, né? Mas qual era a pergunta mesmo? O que fazer em caso de paralisia? O que fazer em caso de paralisia do sono? Primeira coisa, manter a calma, né? E a segunda coisa é ir realmente ao médico para saber o que pode estar por trás disso. Porque a paralisia do sono, ela pode ser um distúrbio do sono isolado, o paciente pode ter só isso, mas ela pode ser um sintoma de um outro transtorno do sono, que aí a gente precisa investigar. Até mesmo se o paciente é um paciente que tem muita privação do sono, ou seja, não está passando várias noites sem dormir bem, ele pode apresentar paralisia do sono. Então a gente tem que ver toda a história para saber o que é que pode estar causando essa paralisia do sono no paciente. Ok, certo? Vamos lá. Marília mandou mais de uma pergunta. Vamos à segunda pergunta da Marília. Ela pergunta: diminuir o uso de telas, né, de celular, computadores, momentos antes de dormir, realmente ajuda a dormir melhor? Sim, é uma das coisas que a gente indica também na questão da higiene do sono, né? Na mudança de hábitos, né? Porque a luz que esses aparelhos emitem, né? Essa luz das telas, principalmente a luz azul, que a gente chama, ela entra lá na nossa retina, né? E ela inibe a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, assim, a gente, desde os primórdios, né, do ser humano, a gente realmente a noite é para dormir e o dia é para a gente tá mais ativo para a gente fazer nossas atividades. Então, a gente associa muito isso, o nosso organismo associa a questão
da atividade, a luz, né? Porque antigamente a gente só tinha luz solar. Hoje em dia a gente tem eletricidade, então a gente só tinha luz solar. Então o dia era atividade e quando o sol, né, saía de campo, né, que virava noite, e aí a gente associava que isso era o momento de dormir. Então isso é uma coisa do nosso organismo, fisiológico. Então, quando a gente começou a adquirir, né, essa questão de eletricidade, de luz elétrica, de tela, agora mais recente, né, de computador, de celular, que o pessoal leva o celular para a cama, isso não é realmente recomendado. Então, essas luzes realmente podem prejudicar a questão do sono. E aí, quantas horas antes de dormir a gente deveria deixar o celular de lado? Pelo menos umas 2 horas, umas 2 horinhas aí, recomendado. Claro que isso é variável, tem paciente que não sente tanto prejuízo, assim, na dificuldade de dormir, mas assim, por exemplo, se é um paciente que tem insônia, ou um paciente que a gente chama que tem um transtorno do ritmo, que chama atraso de fase, ele tem a fase do sono atrasado, então ele só começa a dormir lá para meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e aí acorda lá no final da manhã, tem um horário de sono totalmente diferente. É um paciente que a gente não pode dar luz, não pode estimular. A gente tem que dar luz a esse paciente de manhã para regular o ciclo dele, né? E tirar as luzes à noite. Ok, certo? Vamos a mais uma pergunta. O Alex Fontes quer saber. Ele primeiro faz uma afirmação. Ele diz: tenho pesadelos constantemente. Isso pode estar relacionado à qualidade do meu sono? Sim, pode. Pode. O pesadelo também, assim como a paralisia do sono e assim como outros sintomas que a gente já falou, né? Ele pode ser tanto um sintoma como ele pode ser um transtorno isolado. Existe o transtorno só de pesadelo, que aí a gente tem que tratar, mas esses pesadelos eles também podem estar associados a outras doenças, que aí a gente tem que ver se não é o caso, como é o nome Alex Fontes. Se não é o caso do Alex. Então, assim, uma apneia do sono, por exemplo, o paciente pode ter uma sensação de que realmente está tendo um pesadelo, tá certo? Outras doenças do sono, o paciente também pode ter, né, pesadelos. Então, a gente tem que ver se realmente o caso de Alex é um transtorno de pesadelo mesmo ou esse pesadelo está associado a outra doença do sono. Porque aí, se a gente tratar a outra doença, também vai melhorar, consequentemente, vai melhorar dos pesadelos. Muito bem, acho que dá tempo mais uma perguntinha. Vamos ver aqui a Lúcia Moura. Lúcia Moura pergunta: o que fazer para acabar com a síndrome das pernas inquietas? A síndrome das pernas inquietas. Também é um caso que precisa realmente da avaliação do médico, né? O pessoal que está em casa que não sabe o que é isso, geralmente a síndrome das pernas inquietas, o paciente apresenta uma necessidade, uma urgência, né, na hora de dormir, quando ele deita, de mexer as pernas, né, para aliviar um desconforto que ele sente. Então isso pode prejudicar o início e pode prejudicar o sono do paciente. Né? A gente tem que avaliar, né? Tem essa correção de hábitos, mas em geral, se for um caso que incomode muito ela, tem que realmente passar por uma consulta para iniciar um tratamento medicamentoso, para aliviar isso aí. A gente tem medicamentos que realmente conseguem aliviar e aí tratar, né? E esse paciente ter um sono de melhor qualidade e uma melhor qualidade de vida. Muito bem, fica a dica aí, Lúcia, qualquer coisa procura ajuda médica. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Obrigada, doutor Gildásio, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. E fica à vontade aí para fazer sua despedida, deixar o contato, o endereço da clínica onde o senhor atende, fica à vontade. Pronto. Obrigado mais uma vez, Rosalba. Obrigado ao pessoal de casa, né, pela atenção. Espero que eu tenha realmente aí esclarecido muitas das dúvidas de vocês, né? Realmente foi uma entrevista que a gente poderia ficar bem mais tempo, sim, né? Sono sempre é uma coisa que a gente pode falar muito, né? Mas eu acho que foi uma das entrevistas assim que eu abordei mais temas, né? Que eu já dei aqui em Mossoró, aqui na cidade. Realmente foi uma entrevista que a gente abordou vários transtornos do sono. Aí a gente abordou, acho que de todos os grupos, a gente abordou alguma coisa. Então, eu agradeço novamente o espaço. E se vocês realmente precisarem, né, do atendimento de um especialista, né, além de otorrino, eu sou especialista em medicina do sono, eu sou médico do sono, né, fiz a residência em Recife, né, e atendo na clínica Otossono, né, lá no West Clinical, né, fica na sala 506, né, no 5º andar do prédio, e o telefone de lá é o 98751 4829. Então, quem tiver dúvida ou precisar, é só me procurar e pode me procurar também nas redes sociais, né? Dr. Gildásio Fernandes no Instagram e aí já lá vai ter todos os contatos.
Muito bem, agradecemos mais uma vez, doutor Gildas, e agradecemos também a você de casa que nos acompanhou pela TCM ou pelo YouTube. Muito obrigada por sua companhia. Obrigada a quem mandou também perguntas lá no nosso Instagram. Obrigada, gente. Dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um tema aí bem importante para vocês ficarem bem informados, tá certo? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.